Turma, boa noite para vocês. Só para fazer um teste, quem está em casa, fala alguma coisa assim no no áudio, só para eu ver como vai funcionar aqui. Alô, som. Não, beleza, ótimo. Valeu, Matheus, obrigado. Nada. Pessoal, então, a gente estava falando semana passada a respeito das áreas da engenharia, principalmente da engenharia mecânica, né? E falando também sobre o quanto é importante a gente estar situado como que a nossa profissão pode atuar, né? E isso vai valer tanto para a engenharia de forma geral, né? Mas voltado para a engenharia mecânica, especificamente, como que a gente pode trabalhar? Né? Então, a gente estava discutindo a respeito de campos de atuação, né, que foram levantados como sendo as principais atuações dos engenheiros no século passado, e como que foi chegado esse desenvolvimento, né, esse nível de desenvolvimento. E aí a gente parou aqui nesse ponto. Então, turma, a aviação. O que vocês acham que a gente consegue trabalhar e estudar dentro da aviação? Turma de casa e turma aqui da sala. O que vocês acham? O que de engenharia mecânica que eu tenho dentro da aviação? Uai, eu acho que os motores do avião, né? Beleza, motores. Quando a gente fala em turbina, a gente está falando daquele troço pendurado lá na asa, né? Beleza. Os motores. Então, a partir de hoje, que lá não chama turbina. Popularmente, para leigo é turbina, mas vocês estão semi-engenheiro. Então, para linguagem semi-de-engenharia, aqueles são os motores. E já vou mostrar um videozinho para vocês que explica como que é o funcionamento daqueles caras ali. Então, aqueles são os motores. Parte do motor é a turbina. Só que parte é um compressor. Estranho, né? Já mostro para vocês como é que funciona isso. Quando a gente fala lá no carro, né, motor de automóvel, a gente fala, um carro é turbo. Hoje está muito na moda aí por conta do downsizing, né? Downsizing. Motores menores turbinados. Aquilo, na verdade, que a gente popularmente chama de turbina, o nome daquilo ali é turbocompressor. Por quê? Turbina é só uma parte daquilo ali. A outra parte é um compressor. Nossa, mas como que funciona isso? Vocês já ouviram falar num termo chamado de turbolag? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de dirigir qualquer carro turbinado, independente se é flex ou a diesel, o que é o turbolag? Turma dentro de casa. Pessoal, de casa eu pediria que vocês falassem, por favor, porque nós não estamos conseguindo ver direito as mensagens que vocês estão mandando. Se eu diminuir a tela aqui, às vezes pode prejudicar. Mas vamos lá, o que é turbolag? O tempo de resposta? Por aí. É uma resposta, não direi que é exatamente um tempo de resposta, mas é um período do funcionamento daquele motor aonde eu tenho pouca geração de potência. Mas por quê? Isso, é igual vocês estão falando, até pressurizar. Mas por que tem esse problema? Turma, o funcionamento de um turbocompressor, eu tenho a parte que é a turbina e a parte que é o compressor. Quando eu tenho motor fazendo a queima do combustível, ele tem os gases de escape, concorda? Esses gases de escape são eles quem vão movimentar a turbina.
certo? Então, a turbina, lá vocês vão ver isso, se eu tiver aqui até lá, vocês vão ver isso comigo lá em máquinas de fluxo e deslocamento. Então, a turbina, ela rouba a energia de um fluxo e gera potência. Beleza? Então, ela aproveita aqueles gases do escape, a energia que eles saem, para movimentar o quê? O compressor. Então, quando a gente fala em turbolag, geralmente isso acontece em baixas rotações, que é quando a queima ainda não é tão grande assim, consequentemente, o que eu tenho pouco? Gases de escape. O escape vai para ser tratado depois a atmosfera. Certo? Então, a turbina, ela funciona dessa forma. Então, ela tira a energia daqueles gases que estão pós-queima e ela está ligada por um eixo no compressor. O compressor, sim, é responsável por injetar ar sob pressão onde? Dentro da câmara de combustão. Beleza? Então, o nome correto daquele ali é turbocompressor. O intercooler é um resfriador desse ar antes dele entrar na câmara de combustão. Então, ele fica após o ar pressurizado pelo turbocompressor. Quando você pressuriza o ar, o que acontece com ele? Aumenta a temperatura. Só que ele, com a temperatura maior, ele fica mais diluído, vamos dizer assim. Então, você resfria ele, que é o intercooler, que é um resfriador de ar, para você concentrar ele mais, enriquece ele de oxigênio e aí a queima é mais efetiva. Por isso que carro que tem só o turbocompressor, geralmente ele produz menos potência do que um carro que tem o turbo e o intercooler. A economia de combustível não está ligado, mas é mais por questão de potência. A economia está mais ligada à potência gerada do que propriamente ao resfriamento ou não do ar. Diga, João. Ô, Thiago, em qual é a sala que está tendo a aula? Você fala aqui na faculdade? 403. Bloco N, 403. Certinho. É bloco N? Isso. N de navio. Valeu, obrigadão. Por nada. Entenderam o funcionamento disso? Então, é um sistema aparentemente simples, mas ele, por isso que, igual o pessoal está comentando aqui, então a turbina está vazia. Quando ela tem pouca pressão dentro dela, não tem tanta pressão para movimentar ela. O que alguns estudos estão desenvolvendo? Motores elétricos tocando o compressor. Então, no estágio inicial da compressão, ou seja, quando você tem baixa potência, baixa rotação e tudo mais, o motor elétrico fica responsável. Mas se o motor é elétrico, não vai ter queima de combustível, O motor elétrico, ele toca o caracol, o rotor do turbocompressor, principalmente em baixas rotações. Uma vez que o motor atinge um nível de gás suficiente, ele sai fora, ele desacopla, como se fosse uma embreagem. Entendeu? Outra tecnologia muito utilizada hoje são turbocompressores pequenos, com pouca inércia. Eu ia falar isso agora. Isso depende muito, para colocar um turbocompressor no carro, depende muito do tamanho do motor, para gerar uma eficiência certa para ele. Tem que ser balanceado. Tem também o tipo de turbina, né? Tem turbina que é mancal, né? Bucha, e tem algumas que são roletadas, aí depende de vários fatores. Sim. Caixa quente, caixa... A roletada é melhor. Isso vai em cima da questão da inércia do turbocompressor, né? Ou seja, quanto menos energia se gastar para movimentar ele, menor esse turbolag. Beleza? Turma aqui da sala, o áudio aqui tá bom para vocês? Do computador? Tá tranquilo. Beleza. Resolvi mudar, tava pensando nisso hoje, falando, não, melhor eles ver a apresentação e ouvir daqui, porque essas caixas de som aqui, essas caixas de abelha é foda. Mas beleza. Então, turma, voltando ao assunto da aeronave, o que envolve engenharia mecânica na aeronave? O que vocês acham?
Tudo. O motor envolve, isso nós já concordamos. Beleza? Aerodinâmica. Aerodinâmica. Turma, por que avião feito na década de 50, 60, 70 até hoje são muito semelhantes? Ou seja, já se chegou num formato muito otimizado. A aerodinâmica é extremamente importante para esses caras. Então, a engenharia mecânica, ela estuda aerodinâmica, certo? Estuda muito. Então, a gente precisa entender estudo aerodinâmico. E a aviação é um dos que mais envolve esse tipo de estudo. O que mais, hein? Material também, por exemplo, para comprar lataria, porque não é qualquer material que pode ir lá. Beleza. Só uma correção, quem que comentou? Rafael. Rafael, só te corrigindo, lataria a gente utiliza para veículo. Vamos utilizar aqui carenagem. Beleza. Beleza? Beleza. Eu costumo falar carenagem também para carro, mas eu inverto os dois. Beleza. Turma, então, e arrasto aerodinâmico? É importante aqui? Sustentação. Força de sustentação. Já ouviram falar nisso? Vocês vão ouvir falar muito isso lá em mecânica dos fluidos. McFlu? A disciplina? Preparem-se. Sistema de aterrissagem também. Exatamente. Resistência, trem de pouso, escolha de materiais. Quem comentou de materiais aí? Não sei se foi você, Rafael. Gente, materiais é um dos pontos mais importantes que a gente tem dentro da aviação. Tanto do ponto de vista de resistência, quanto do ponto de vista de peso, beleza? Quanto do ponto de vista do quê? Acabamento. Você voar num avião da Azul é muito diferente de você voar num avião da Emirates. O avião da Azul parece que vai desmontar. Certo? Exatamente. Os da Latam conseguem ser pior ainda. Nossa, nem fala. Medo. Então, turma, qual o nível de acabamento, de conforto, de sofisticação, de personalização que você quer num cara desse? Você fabrica avião na mesma velocidade que você fabrica carro? Não. Então, carro, por isso que a gente brinca. Bom, carro, você vai comprar um carro hoje, você tem que cor? Preto, prata, branco, vermelho, quando muito. E alguns carros têm algumas outras cores. Um azul, um verde, raro. Um amarelo, raro. Por quê? Tem relação de código de tráfego aéreo? Você fala o quê? Em relação à cor, identificação? De aeronave? Não sei te falar, mas eu acho que não. Só que eu já ouvi falar que cores mais escuras, elas são mais pesadas. Questão de absorção de energia também, né? Energia Então, solar. Questão de absorção, acho que não. Quer dizer, claro que influencia, mas eu acho que a grande maioria das aeronaves são brancas, principalmente por questão de peso da pintura. Você tem que aplicar menos camadas de tinta, consequentemente o avião fica mais leve. E mais barato de fazer também. Mais barato e principalmente gasta menos combustível. Né? Então, eu já ouvi essa história, posso confirmar para vocês depois. Não sei se porque se você for olhar, a grande maioria dos aviões são brancos, principalmente avião comercial. E geralmente é só um adesivinho que destaca eles. Né? Pinta a cauda, parte da asa, tem o logo da empresa e só. Então, moçada, tudo dentro de uma aeronave, aviônica, que é o sistema de comando da aeronave, hidráulica, eletrônica, mas eletrônica dentro da engenharia mecânica? Tá? Então, exatamente. Então, tudo isso
tudo isso vai ser extremamente importante dentro do nosso curso. E vocês vão passar por todas essas áreas. Vocês vão ver disciplinas de hidráulica, vocês vão ver disciplinas de pneumática, vocês vão ver disciplinas que envolvam fluxo, né? Vocês vão ver disciplinas que envolvam máquinas de fluxo, motores de combustão interna, máquinas térmicas. O estudo dos fluidos, força hidrostática, pressão hidrostática, pressão dinâmica, força dinâmica, a hidráulica vocês vão ver em máquinas de fluxo e deslocamento. Aí vocês vão ver um pouco mais de hidráulica. Em sistemas hidráulicos e pneumáticos, vocês vão ver a força hidráulica, potência hidráulica e força e potência pneumática. Deve ser. Se for eu vou entrar com os dois pés. Tô brincando. Mas assim, é a disciplina base, né? Aí depois ela ramifica em máquinas de fluxo e deslocamento, e depois de máquinas de fluxo e deslocamento tem sistema hidráulico e pneumático. Essa já é do 8º período. Máquinas de fluxo no 7º, sistemas hidráulicos e pneumáticos no 8º. Você fala desenho de máquinas? Provavelmente no próximo. A partir do 5º, o curso fica bom. Até o 5º tem que ter um pouco de saco para aguentar. Diminui bem. Então, Tom, tudo na aeronáutica vai envolver engenharia mecânica, tá? E aqui eu coloquei dois modelos aqui. Que modelos são esses? Vocês concordam? Vocês conhecem? Do lado esquerdo. Qual que é esse? Nós que é mais velho às vezes conhece. Concorde. Já ouviu falar nesse avião? Esse não. Esse avião, turma, foi um primeiro avião produzido para voos comerciais, que ele era supersônico. Então ele voava a Mach 2.2, se não me engano. O que é Mach 2.2? 2,2 vezes a velocidade do som. A velocidade do som acho que é 1.200 km por hora, então ele voava a 2.400 km por hora. Então, ele fazia principalmente a linha Paris-Nova York. Certo? Esse cara fazia a linha Paris-Nova York. Na época, um avião comercial comum nessa linha, se não me engano, era o A340. Então, ele conseguia fazer ida e volta, Paris-Nova York, antes do A340 fazer uma viagem de ida. Então, ele conseguia sair de Paris, pousar em Nova York, sair de Nova York, voltar para Paris, antes do 340 chegar na primeira perna da viagem. Não lembro exatamente não, mas assim, era um avião extremamente rápido. Só que, que era o problema dele? Primeiro, conforto. Não era um avião confortável. Por questão dimensional, ele tinha que ser pequeno. Então, o charuto, né, que é o corpo do avião que fala, ele era muito estreito, muito pequeno. Então, ele não tinha o mesmo nível de conforto, mesmo que ele voasse menos tempo, do que aviões maiores, certo? Por espaço mesmo. Segundo, consumo de combustível. Um cara desse tomava um combustível fodido, certo? Se não me engano, ele eram 4 motores. Acho que aqui embaixo dá para ver, ó. São 4 motores. Então, ele era de manutenção muito complicada, ele era de consumo alto de combustível, de operação muito cara. Então, ele foi se tornando inviável à medida do tempo. Mas entrou para a história aí como o principal avião supersônico comercial. Guilherme, ele tinha motor pós-combustão. Então, ele aproveitava os gases de combustão, fazia uma outra combustão para atingir essa velocidade. Comercial? Não. Comercial, não. Mas esse cara do lado direito, ele é supersônico. Não. Inclusive, esse aí foi o que a Força Aérea Brasileira comprou agora recentemente da Saab.
Comprou recentemente agora da Saab. Acho que foram 30. Mas esses caras aí eles vão a Mach 3, Mach 4, Mach 6, dependendo do modelo. Ou seja, vou até 5 vezes a velocidade do som. Então, o cara, para operar um cara desse, tem que ser atleta. Piloto disso aí tem que ser atleta. Inclusive, a essa velocidade, ele não pode trabalhar, ele não pode voar sobre área urbana. Só sobre área desabitada. Ele passar a Mach 2 aqui em cima do Nipan, não sobra um vidro na janela, quando o deslocamento de ar. Então, quando a gente parte para esses projetos assim, turma, é muita engenharia envolvida. Vocês já viram esse cara aqui, ó? Propulsão vertical. Ajeitado no. Decolagem e aterrissagem vertical. Ele consegue pousar e decolar normal ou consegue pousar e decolar verticalmente? Quer pousar. Ele está pousando agora. Isso que vocês viram movimentando ali na traseira dele é o motor dele, tá? Essa parte aqui, ó. Esse aqui eu acho que é americano. Qual? Aquele, qual? 14 bis. Quer dizer, idealizado pelo Santos Dumont, né? Diz que ele surrupiou a ideia. Toma. Videozinho que vai explicar. Os motores a jato têm sido os condutores bem-sucedidos de aeronaves há quase um século. Neste vídeo explicaremos a tecnologia por trás do motor a jato de uma maneira lógica e passo a passo. Um motor a jato mantém uma aeronave avançando usando um princípio muito simples, o mesmo que faz um balão cheio de ar se mover. Sim, a terceira lei de Newton. Assim como a força de reação produzida pelo ar move o balão, a força de reação produzida pelo jato de alta velocidade na cauda do motor a jato o faz avançar. Portanto, o funcionamento do motor a jato tem como objetivo produzir um jato de alta velocidade na saída. Quanto maior a velocidade do jato, maior a força de empuxo. A força de empuxo faz uma aeronave avançar. Esse escape de alta velocidade é alcançado por uma combinação de técnicas. Se você puder aquecer o ar que entra a uma temperatura alta, ele se expandirá tremendamente e vai criar o jato de alta velocidade. Para este fim, é utilizada uma câmara de combustão. Uma forma atomizada do combustível é queimada na câmara de combustão. A combustão eficaz exige que o ar esteja em temperatura e pressão moderadamente altas. Para trazer o ar a essa condição, é usado um conjunto de estágios do compressor. Percebam como ele tem aletas de tamanhos diferentes e quantidades do diferentes. compressor adicionam energia ao fluido e sua temperatura e pressão aumentam para um nível adequado para sustentar a combustão. Então, ó, ele é captado a mais ou menos 10 graus, 0,75 bar,
chega a 450 lá dentro da... O compressor da câmara de recebe a combustão. energia para a rotação de uma turbina, que é colocada logo após a câmara de combustão. O compressor e a turbina estão conectados ao mesmo eixo. O fluido de energia elevada que sai da câmara faz as pás da turbina girarem. Você pode ver que as pás da turbina têm um formato especial de aerofólio, que cria força de elevação e as faz girar. À medida que a turbina absorve energia do fluido, sua pressão cai. Através dessas etapas, alcançamos nosso objetivo, um ar realmente quente e de alta velocidade emitido pela saída do motor. A caixa do motor fica mais estreita em direção à saída, o que resulta em uma velocidade de jato ainda maior. Em resumo, a operação sincronizada do compressor, da câmara de combustão e da turbina faz a aeronave avançar. As aeronaves modernas usam um arranjo de compressores turbina ligeiramente aprimorado, denominado duas bobinas. Aqui são utilizados 2 estágios independentes de turbina-compressor. O eixo da turbina compressor externa passa concentricamente pela interna. A turbina externa é submetida a um fluido de baixa energia e funciona a uma velocidade menor que a turbina interna. Lâminas de baixa pressão são mais longas. Essa baixa velocidade ajuda a reduzir o estresse centrífugo induzido na raiz, melhorando assim a vida útil da lâmina. Algumas aeronaves modernas usam até um motor de 3 bobinas. O mecanismo que discutimos até agora é chamado mais especificamente de motor a jato turbo. Os motores a jato turbo tendem a produzir altos níveis de ruído. Um aprimoramento revolucionário foi feito neste motor, instalando uma grande hélice com a bobina de baixa pressão. Esses tipos de motores são chamados de motores turbofan e quase todas as aeronaves comerciais voam com eles. Um motor turbofan desvia uma enorme quantidade de ar. O estreitamento constante do duto de passagem fornece uma boa velocidade de jato ao ar desviado. Em um motor turbofan, a maioria da força de empuxo vem da força de reação da hélice. Além disso, a hélice melhora muito o fluxo de ar no sistema, sugando mais ar. Assim, ajuda a melhorar o empuxo. Isso significa uma criação de alto empuxo com um pouco mais de gasto de combustível. Esta é a razão pela qual os motores turbofan são altamente econômicos com combustível. O ruído produzido por um motor a jato é altamente dependente da velocidade do jato de saída. Já que é um turbofan, o ar frio desviado se mistura com o ar quente. É possível manter a velocidade de saída dentro de um limite. Assim, isso supera o problema do ruído. Com um escape mais silencioso e melhor economia de combustível, os motores turbofan continuam a dominar os sistemas de propulsão de aeronaves. Esperamos que isso tenha proporcionado uma boa introdução ao funcionamento de motores a jato. Por favor, nos apoiem no patreon.com para que possamos dublar todos os nossos vídeos. Beleza? Entendido o funcionamento disso daí? Vocês já tinham visto ou não esse funcionamento? Então, turma. Uma outra área importantíssima que a gente tem, não só dentro da aviação, mas em outras áreas também, é acústica. A área industrial mesmo é extremamente importante, a acústica. Tá? Então, moçada, tudo que envolve um cara desse aí, ó, é engenheiro mecânico. Tá? Um amigo meu, por exemplo, ele é formado em engenharia, ele trabalha com manutenção de helicóptero. Lá acho que agora ele voltou para BH. Ele está morando em Vitória, é isso mesmo, ele está morando em Vitória, agora ele voltou para BH. Manutenção de helicóptero. Engenheiro. E ele fala, Thiago, cara, a gente tem que seguir todas as regras, todos os protocolos, é muito bem normatizado uma manutenção de aeronave, principalmente manutenção comercial, ele atua em linha comercial. Claro que o cara que tem um aviãozinho ali de 4 lugares e tudo mais, ele não vai fazer a mesma manutenção que uma Azul faz, que uma Latam faz, né? Mas
Toda manutenção de aeronave emprega muita gente de engenharia, tá, gente? Então, se gostarem, fiquem atentos a essa área. É uma área que está em expansão. Também isso, só que mais voltado para a aeronáutica. Mas deixa eu te contar, um engenheiro mecânico trabalha em qualquer lugar que o engenheiro aeronáutico trabalhe. O contrário, não. Então, é uma indústria que emprega muito engenheiro mecânico também. Não só em projeto de aeronave, mas também em manutenção de aeronave. Beleza? Turma, produção em massa de circuitos integrados. É uma área extremamente importante, principalmente hoje. Vocês estão dando uma olhada ultimamente em preço de veículo? Tá surreal. E um dos motivos disso, por quê? O que é um dos itens que estão faltando? Componente eletrônico. Componente eletrônico. Ou seja, turma, vou produzir um veículo, tem aí 1.000 peças. Cara, eu tenho 999 peças na mão, falta uma. Eu posso entregar? Ah, não, depois, na hora que chegar, você vem traz aqui que eu mando ela para você. Então, por falta de componentes eletrônicos, nós estamos tendo uma escassez de veículos no mercado. A venda não caiu. O que o preço faz? Sobe. O ano passado, em janeiro, eu comprei um carro, ele gastou 15 dias para eu ter ele na mão. Quando foi dezembro, eu comprei um outro para a empresa, gastou 3 meses. Um mês depois que eu comprei, meu primo comprou o mesmo carro, exatamente o mesmo. Gastou 6 meses para chegar. 6 meses. Ou seja, turma, e quando a gente fala em produção em massa, principalmente de circuitos integrados, o quanto disso influencia no custo final do produto? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês vão ter uma disciplina, no nono período, chama Sistemas Integrados de Manufatura. Como que eu desenvolvo essa produção? Dei o exemplo lá dos carros, né? Preto, prata, branco e vermelho. Aí vamos pôr, você fala, não, vou pôr uma cor azul. Beleza? Vou ter esses 4 e vou ter com azul. Turma, vamos imaginar que seja uma produção que você produz aí 10.000 carros por mês. Desses 10.000 carros, 100 são azuis. Então, num dia, ela está produzindo 3.000 carros num dia. Um é azul. E aí? Já parar para pensar nisso? Como que é feito? Um dia vocês precisam para vocês verem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava na planta de detergente, na época a gente tinha as versões neutro, que era amarelo, o fresh era transparente, coco, que era branco leitoso, né? Tinha o maçã vermelho, o limão, que era verde, e o marine, que era azul. Então, quando eu estava produzindo uma versão clara, que era a amarela, a transparente ou a branca, e eu ia virar para uma versão escura, a verde, a vermelha ou a azul escuro, eu simplesmente jogava por cima aqueles primeiros 1.000 litros que passava, eu reprocessava aquilo ali. Gastava aí 10, 15 minutinhos para trocar a versão. Certo? Quando eu ia virar de uma versão escura para uma clara, eu gastava em torno de 2 horas. Para fazer limpeza, para abrir a linha, para limpar o sistema, porque senão eu ia contaminar com a cor forte. E na indústria automobilística, como que eu mudo só a cor de um veículo? O
que eu preciso ter? Velocidade de produção, né? E no final das contas, como que eu consigo fazer isso? Isso nós estamos falando só na cor, hein? E quando você pede um equipamento a mais? Então você produz aí 3 mil carros no dia. Desses 3 mil, 100 vem sem som. Teto solar, roda e daí por diante. Então, turma, tudo isso, junto com esses circuitos integrados, que são fundamentais hoje para a gente ter um controle industrial, para a gente ter uma automação industrial capaz de responder essas questões que eu estou levantando aqui para vocês. Como que eu vou dimensionar um processo produtivo que tem uma determinada variação? Vocês concordam que uma Chevrolet, por exemplo, vai produzir o Onix? 80% de todos os Onix são iguais, é o mesmo carro. Mas 20% envolve cor, envolve roda, envolve tecido do banco, envolve um opcional, por exemplo. Então, o que muita empresa hoje adota? Pacote fechado. Certo? Então, tudo isso só foi possível ao desenvolvimento de circuitos integrados. Como que essas máquinas, dentro de um processo produtivo, conversam entre si? Como que eu consigo um processo de automação que seja responsivo em velocidade adequada à solicitação de variação de produção? Vocês já pararam para pensar nessas 2 horas que eu contei para vocês, por exemplo, que a linha está parada, que eu faço a troca de versão? Essas 2 horas são horas perdidas, concordam? Turma, uma linha que produz 1000 caixas por hora. Cada caixa de detergente tem 24 detergentes lá dentro. 24 mil garrafas por hora. Quanto custa uma garrafa de detergente no supermercado? Vamos pôr 2. 48 mil reais em 1 hora. Ah, deixou de produzir 2 horas. 96 mil reais. Vendido. Isso em um dia. Não, isso em 2 horas. Eu não falo tipo, parar para uma vez para mudar uma cor. Claro, vai escuro. Exatamente. Ou seja, como que eu amarro essa automação? Para perder o menos tempo possível nisso. Uma máquina só para fazer as cores claras. É uma possibilidade. E o número de vendas vale a pena? Mas é uma alternativa. Eu tenho então a linha que vai produzir só as escuras e uma linha que vai produzir só as claras. Pode ser? Separar por dia? Sim. Então, assim, tudo isso era amarrado. Aí, por exemplo, não, hoje eu vou produzir só o fresh, que é o transparente, vamos dizer assim. Vou produzir aí 30 mil caixas do fresh, de uma vez. Então, a linha começa a pauleira. Aí, liga o vendas lá e fala assim, ó, gente, o Carrefour comprou 2 bitrem do maçã para entregar depois de amanhã. E aí? Você fala, não, Carrefour, tem para te entregar essa semana que vem, peraí. Comprei, vai lá, falou, Limpol, manda para mim. Pensar que todo mundo acha que agora ele tem um giro ainda, né? Mora eu e minha esposa, eu vou no supermercado, eu compro 4 detergentes, 5. E se você pensar em larga escala, né? Então, turma, tudo isso nós temos que pensar, e esse cara aqui, ó, onde a gente atua, e muito em processo de automação, só foi possível com esse desenvolvimento. Você trabalha muito com estoque. Assim, um estoque que a gente fala até de estoque por mão, que é onde você consegue ter esse jogo. Mas tem vezes que entra um pedido fora de hora que você não consegue controlar. Né? Igual, por exemplo, esse do Carrefour, por exemplo, é o seguinte. E outra, rede grande, varejista, tipo Pão de Açúcar, Carrefour, Bretas, sei lá, Martiminas e daí por diante, o que acontece? Eu tenho 1 metro de gôndola. Eu sou minuano. Eu tenho 1 metro de gôndola, prateleira, certo?
Amanhã eu não consegui repor o meu produto. Então, tive que ocupar menos espaço, consequentemente. Ah, mas a Bombril tem. Ou seja, se eu perder 10 centímetros, 20 centímetros ali para a empresa, esse mercado não quer nem saber. Mas se o cara ocupou por falta do seu produto, ó, você vai sofrer para recuperar. Turma, e é nos centímetros mesmo, tá? Se vocês um dia participarem, tiverem a oportunidade de participar desse dia a dia dentro de grandes redes, é briga de cachorro grande. Um Carrefour, por exemplo, da vida, se falar assim, ó, eu preciso da carga, hoje é quarta, preciso da carga sexta-feira, 8 horas da manhã, é sexta-feira, às 8 da manhã. Se o caminhão chegar às 8h30, não, ó, leva para trás, quero não. Seu horário é às 8, porque você está me entregando às 8h30. Se eu estou falando, por exemplo, eu produzi em Lusiânia, se eu estou falando de um Carrefour em Brasília, o caminhão volta. Mas estou falando de um Carrefour de Manaus, de Belém, de Recife. Tem rede que é. Marcou, meu amigo, o caminhão tem que estar lá na porta esperando. Chamou no alto-falante, tem que passar por lá de dentro. Não passou, acabou. Além de você perder a carga, você ainda perde espaço em gôndola. Entendeu? Então, é pesado. É pesado. Beleza? Outro detalhe, gente. Condicionamento de ar e refrigeração. Turma, eu acho, isso eu estou falando particularmente, que é uma das áreas mais importantes que a gente tem dentro da engenharia mecânica. Primeiro, conforto térmico. Tá? Então, quando a gente fala em condicionamento de ar, nós estamos falando muitas vezes em conforto térmico em ambientes fechados. Extremamente importante. E nós não estamos falando só ambiente de trabalho, não. Ambiente hospitalar, por exemplo. Vocês já pensaram no conforto térmico em ambiente hospitalar? Em determinados ambientes de trabalho, onde se precisa ter um conforto térmico por temperatura. Então, e área residencial? Então, uma das grandes invenções que eu acho que a engenharia mecânica atua diretamente em condicionamento de ar. Outro, refrigeração. Refrigeração envolve o quê, gente? Conservação de alimentos. E a indústria frigorífica, sem sistema de refrigeração? E a indústria de laticínio? E a indústria de semente, sem refrigeração? Fazendas, Transporte de carnes. Transporte de carga, boa. Área sementeira. fazenda de leite, Sim. Vamos pegar na cadeia inteira, né? A cadeia inteira, desde a origem lá na produção até no consumo final. E dentro da nossa casa? Não sei se você já tiver a oportunidade de morar num lugar sem ter geladeira. Eu já morei 15 dias sem geladeira. Que sofrimento, você tem que comer as coisas no dia que você compra. Você não pode comprar um presunto a mais, porque senão perde. Quando eu mudei para Lusiânia, primeiro emprego, quebrado que só, eu tinha um tamborete e uma televisão dentro de casa e um colchão. Eu sentava no colchão, punha o computador em cima do tamborete, para poder trabalhar, e sem geladeira. Turma, a gente só dá valor quando não tem esse negócio. E isso, turma, é 100% engenharia mecânica. Tá? Tinha um aluno nosso aqui, ele formou agora, final do ano passado, o Marcos. Ele era técnico de manutenção do Bretas. Então, ele cuidava dos 2 Bretas daqui de Patos, e não sei se ele chegou a atender na região, mas ele era técnico de manutenção. Hoje, ele é engenheiro de manutenção dentro da BRF lá em Uberlândia. Ele trabalha na área de refrigeração. Ou seja, 100% mecânico.
Entra, mas assim, entra mais em motores elétricos, em componentes de automação, né? Agora, o sistema de refrigeração, o ciclo de refrigeração, é todo ele mecânico. Parte de compressor, de evaporação, de condensação, de transporte. Não. Eu falo que mecânica, elétrica, civil e química. Essas 4 são as básicas. As outras todas derivam dessas. Porque hoje é difícil você falar no equipamento 100% mecânico, né? São poucos. Hoje você não se fala em mecânica sem ter elétrica. E você ter elétrica sem mecânica também é muito difícil. Então, inclusive o meu TCC, turma, foi em cima de... Aí nós temos um exemplo de uma câmara fria, né, do lado esquerdo, do lado direito as gôndolas refrigeradas em supermercado. Então, nós temos aí ciclo de refrigeração, tem itens que são refrigerados, por exemplo, bebida refrigerada, né? Congelados é outro ciclo. Por exemplo, carne, a gente está falando muitas vezes em congelado, né? Laticínio, refrigerado. Então, tem as particularidades aí dos dois sistemas. Então, quando eu fiz meu TCC, meu TCC foi em cima de refrigeração e ar-condicionado de um supermercado. Nós temos todo o dimensionamento de um sistema de refrigeração e de ar-condicionado, considerando um supermercado de grande porte. Turma, eu não imaginava a quantidade de sistemas que a gente tem voltados para essa área. Eu quero vender, tem uma venda, eu quero vender presunto, iogurte, queijo e coca. Vai comprar uma gôndola para você ver. Quantidade de variação que você tem. Então, turma, é extremamente importante e fundamental essa área aí dentro da engenharia, tá? Beleza? Bom, isso aí. Quem já viu algum desses sistemas aí? Esse do lado esquerdo, gente, é uma torre de refrigeração. Não, essa aí é um sistema de amônia. É um sistema de amônia. Ar-condicionado, você não tem essa parte aqui, ó, que vai lá de fora do prédio ou da sala. Então, essa aqui é chamada de condensadora. E essa aqui, que é a parte interna, é chamada de evaporadora. Bom, num sistema de ar-condicionado, essa aqui, ó, é a condensadora de um sistema de refrigeração num frigorífico. Tamanho dessa sala. Ali você tem um monte de serpentina ali dentro, que a amônia, geralmente a amônia, ela circula ali dentro, então ela volta em forma de gás, né, do lado de dentro, então ela vai lá para dentro, absorve calor, e aí ela evapora. Quando ela vaporiza, ela vem para fora, entra nessas torres, essas torres aqui em cima, eu tenho um ventilador aqui, e eu tenho um sistema de água. Então, aqui por dentro, eu tenho um monte de bico de água, né, que joga água aqui dentro dessa caixa. Então, ela já faz a troca térmica com a água, certo? Então, a água já tira calor dessa amônia, ao mesmo tempo que esse ventilador, ele puxa ar. Então, o ar entra aqui por baixo, ele entra aqui por baixo e sai aqui por cima. Então, eu tenho uma troca térmica com a água e tenho uma troca térmica com o ar. Quando você tira calor de um fluido, o que ele faz? Condensa, né? Ele vira líquido de novo. Então, a amônia por isso chama condensadora, ela condensa. E aí ela volta para dentro dessa foto aqui do lado direito. Só um minuto, estão vendo essas caixas aqui em cima, aqui, ó? Aqui tem uma, aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Turma de casa está vendo, provavelmente melhor do que quem está aqui na sala. Mas estão vendo aqui, ó? E aí, inclusive, eu tenho 3 ventiladorzinhos aqui, ó. Aqui eu tenho outra. Essa aqui, turma, são as evaporadoras. Ou seja, eu tenho ventiladores aqui que vão puxar
o ar que está dentro, isso aqui é um túnel de congelamento. Vai puxar esse ar, ele vai passar por aquela tubulação que tem amônia líquida. Essa amônia vai tirar calor, vai evaporar, e ela faz com que o ar resfrie. Uma vez que o ar resfriou, ele deixa o ambiente interno. Nesse caso, como é um túnel de congelamento, ele vai resfriar e muito. Então, esse túnel de congelamento é para dar choque térmico em carcaça. Então, no caso aqui, por exemplo, é carcaça suína. Então, abate o suíno, corta no meio aquela carcaça, tira os órgãos internos, vísceras, casco, cabeça, deixa só como a gente chama, a banda da leitoa, lá com a carne. Ela entra nesse túnel de congelamento e recebe um choque térmico. O que faz esse choque térmico? Evita da carne perder água, consequentemente perder peso e demora a perder, né? A se deteriorar até ela ser processada. É um túnel de conservação, mas é por esse choque térmico. Não é uma curva de resfriamento, é um resfriamento imediato. Tipo o quê? Mais ou menos isso. Só que o sistema de água, ele é um pouco diferente porque trabalha em temperaturas menores. Então, quando você tem um sistema de água gelada, que é muito utilizado para climatização de ambientes, principalmente prédios maiores e tudo mais, que tem um sistema central de ar-condicionado, aí você usa sistemas por água gelada. Então, você tem uma água recirculando, mas essa água ela foi resfriada, muito provavelmente por amônia também, ou por algum fluido refrigerante, tipo R22, R32, alguma coisa assim. Então, essa água ela é resfriada, ela circula dentro dessa serpentina e ela troca calor com o ar. Só que a água ela não evapora. Entendeu? No circuito de água gelada, a água está sempre líquida. Só que ela resfria quando ela tem contato com a amônia e aquece quando ela tem contato com o ambiente. Esse sistema é muito utilizado em laticínio, você usa muito sistema de água gelada, e em climatização de ambiente. Por exemplo, banco, hospital, tudo mais que você tem instalações muito grandes, você tem um que a gente chama de ar-condicionado central, aí você usa o sistema de água gelada. Que é um outro sistema também. Não, é troca térmica. Consequentemente, isso é uma consequência e não a causa principal. Então, mas aí que eu te falo, não é o gás. Gás, ele está numa parte do processo. Na outra parte do processo é o líquido. Então, a gente chama de fluido refrigerante. Entendeu? Mas ele não tira a umidade. A baixa de umidade é consequência da refrigeração do ar. Entendeu? Não é ela que causa a baixa de temperatura. É igual quando não tem frio assim, baixa pra caralho a umidade. Aí quando dá o calor, a umidade aumenta. Isso, aí é mais pouco. Aí é questão do ar atmosférico, não necessariamente o ar. Entendeu? Então, quando você fala, o gás do ar-condicionado. Não, fluido do ar-condicionado. Vocês vão ver em detalhes quando vocês estiverem trabalhando com, acho que é máquinas térmicas. Vocês vão ver, geralmente é o Vinícius quem dá essa disciplina. Tá? Mas é um fluido refrigerante. Então, esse fluido refrigerante, parte do processo ele está formado de gás, parte do processo ele está líquido. Sim, sim. Aqui eu estou fazendo só um apanhado geral para vocês. Outra coisa, gente. Engenharia de fabricação. Ali no laboratório, ó, nós temos um cara desse aqui e temos um cara desse aqui. Temos um centro de usinagem e temos um torno. Esse é CNC. Ele é por comando numérico computadorizado. Então,
Hoje, uma das grandes áreas que a gente tem também de emprego de engenheiros mecânicos são as áreas de automação de fabricação, voltadas para manufatura. Então, lá que vocês estiverem em usinagem, eu não sei se aqui tem uma ou duas usinagens, mas eu acho que é só uma. Quando vocês estiverem trabalhando com usinagem e depois soldagem, vocês vão ver uma infinidade de processos e como que eu consigo automatizar esses processos. Então, vocês vão interligar manufatura com desenho, programação com desenho e com manufatura. Então, hoje, a gente tem uma imensa gama de processos de fabricação automatizados. De novo, para ganhar em velocidade, para ganhar em custo unitário, para ganhar em série de fatores que antes a gente não tinha. Beleza? Outro ponto, gente, bioengenharia. Bioengenharia. Turma, da bioengenharia, ela é voltada para quê? Voltada para saúde e acessibilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, no equipamento de ressonância magnética, que envolve ondas magnéticas, isso é engenharia mecânica. Certo? Quando a gente está falando, por exemplo, de equipamentos voltados para prótese, seja ela parcial, total, externa, interna, é engenharia mecânica. Lá na UF, por exemplo, tinha alguns trabalhos de mestrado e doutorado sendo desenvolvidos junto com a medicina e junto com a odontologia. Justamente para válvulas, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de ferramentas voltadas para uso ou na odonto ou na medicina. Certo? Então, turma, é uma área extremamente importante dentro da engenharia. E essa aqui, ó, agora que está começando. Ela ainda é muito nova. Até pelos processos de automação, que agora se consegue um pouco mais de resposta, melhores respostas. Inclusive, deixa eu mostrar um vídeo para vocês. Nós tivemos uma palestra com essa mulher aqui, não sei se foi no semestre passado. Vamos ver se vocês vão lembrar dela. Essa aqui ela participando daquele programa Shark Tank. Vocês já viram esse programa? Já. Shark Tank é um programa que você tem investidores e as pessoas vão lá apresentar as ideias e tentar levar uma grana para que eles virem sócio do negócio. E ela foi lá. O vídeo é grande, é 16 minutos. Depois, se vocês quiserem, eu passo o vídeo para vocês. Ela deu uma palestra, acho que foi esse mês passado. Mas deixa eu mostrar quando ela foi no programa. Olá, tubarões. Meu nome é Michele, eu sou neuroengenheira e CEO da Cycor Cibernética. Em 2009, a gente descobriu que minha esposa estava com câncer ósseo. E durante o tratamento dela, eu resolvi desenvolver tecnologias para auxiliar as pessoas e uma tecnologia que talvez pudesse ajudar ela a sobreviver. Infelizmente, em 2010, ela faleceu. E poucos dias depois eu consegui concluir o sistema que eu tinha desenvolvido, que poderia ter salvo a vida dela. Isso acabou me motivando a fazer com que essas tecnologias então chegassem às pessoas. E em 2013 eu fundei a Cycor, uma startup lab de desenvolvimento de tecnologias para impacto. Neste momento nós estamos com uma POC, que é para uma transmissão de uma fragrância via internet. Também estamos com o lançamento do nosso exoesqueleto para tetraplégico e paraplégico, agora em dezembro já. E o lançamento de uma tecnologia que eu comecei a desenvolver com ela ainda quando ela estava internada, no último internamento dela, que conecta qualquer ser vivo a qualquer máquina, por onde você pode controlar um equipamento que esteja mesmo em outro país através de ondas do cérebro. A proposta que eu gostaria de fazer para vocês é de 5% por R$150 mil, para ter a oportunidade de ter vocês conosco e ajudar a gente a mudar o mundo. Vocês topam fazer isso conosco? Nós trouxemos o equipamento, a gente ia mostrar ele em funcionamento com uma pessoa,
Mas aí uma companhia aérea, por onde a gente trouxe, acabou batendo esse equipamento, quebraram 2 sensores, a gente precisou trocar aqui esses 2 sensores. Mas a Caroline chegou a treinar um pouco, né, Carol? E hoje, na primeira vez já que ela testou, ela conseguiu levantar e sentar com esse equipamento. Uma coisa que é bacana nele é que ele vai poder entrar pelo crédito acessibilidade. Ele está com um teto de R$30 mil. E a gente consegue, com isso, que esse equipamento vá para o maior número de pessoas possível. E aí eu trouxe também, para mostrar, essa aqui é a mão. Uma mão dessa costuma custar R$38 mil, a nossa vai sair por R$4.900. Essa outra preta é um protótipo da de 5 dedos, que vai entrar também essa mesma eletrônica, e ao passo que uma mão de 5 dedos custa R$280 mil, a nossa vai entrar por R$14 mil no mercado, também vai poder ser distribuída via crédito acessibilidade. Bem-vindo ao episódio final inédito do Shark Tank Brasil. Antes, eu queria ouvir, ela usou o seu produto hoje, pela primeira vez. Sim, pela primeira vez. E como é que foi para você? A experiência que eu tive com o Exo foi indescritível. Ele me levantando lentamente, me colocando totalmente em pé. Ele é muito, muito importante para a nossa autonomia, para as pessoas que não conseguem andar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estou encantado com você. Como é que é? Estou encantado com você. Esse cara é Tiribins. De óculos. Brasilzão, cara, tá emocionante, meu, sério, pô, o avião quebrou, você tá aqui, o negócio tá funcionando, ela se deitou, sabe, tipo, é muito louco, porque dentro da Michele tem milhões de caminhos de Michele, porque você tem vários produtos, vários caminhos interessantes pra você colocar. Porque se você fosse escolher hoje o teu foco de investimento pra gente fazer a coisa acontecer, é isso. Esse aqui. Esse aqui. É o exoesqueleto. No momento, sim. Você Porque ainda não vendeu a gente está nenhum, com né? 48 pessoas na fila aguardando esse equipamento. Então, seria o meu foco. Qual é o tamanho desse mercado hoje a nível mundial? Isso é uma coisa extremamente nova. Dados da ONU, nós temos 1.500 mil deficientes. No Brasil? No Brasil, nós temos 24.300.000 deficientes. Cadeirantes, a estimativa é de 9,5 milhões. Qual a tua formação? Eu sou neuroengenheira, tenho especialização em biônica, cibernética, biorrobótica e integração entre Me fala uma coisa, são 3 negócios, na verdade, certo? É um negócio, é a Cycor. Tá, A Cycor já tem 3, na verdade ela tem 4 produtos. Um deles já está faturando. Um deles, que é o POC, certo? A POC já está faturando. Está faturando, já está faturando. Desde quando? A gente vai transmitir. Esse ano a gente fechou, já foi esse ano que começou o faturamento dela. Qual é o público, o foco para esse tipo de produto? Esse aí é o dono da Polishop. Empresas de perfumaria, cosméticos, cinema, rádio, televisão, a onde pessoa você tem que ouvir quiser o cheiro, transmitir né? o cheiro. A pessoa tem que ouvir o cheiro. Isso seria o quê? Para oferecer uma fragrância, por exemplo? Uma fragrância, ou você entra ali num aplicativo para pedir comida e sente o cheirinho da pizza. Comida, Você é da onde? Deve ser algum... Cara, deve ser mulher que mexe com o cerebral. Alguma coisa assim. Para a gente conseguir entender. Tá. O que você veio buscar da gente? Porque eu vejo que você deu um valor baixo, porque você quer a gente, certo? Exatamente. Então, o que você veio buscar? A inteligência de vocês. Eu tenho um autismo leve e o meu foco sempre foi estar estudando. Como é que isso funcionou na tua vida? Como é que isso... Porque assim, aqui o assunto vai longe de faturamento. Claro que a gente quer saber, a gente está aqui para fazer negócio. Mas eu também quero saber, me fala um pouco, você falou do autismo, o que é isso? A gente descobriu isso quando eu estava com 13 anos, que eu tenho síndrome de Asperger. Hoje, para estar falando com vocês, houve um processo, eu passei 18 anos fechada, e aí eu fiz um processo de psicoterapia, curso de teatro, curso de oratória, aprendi a criar aquele círculo de segurança para que eu me sentisse bem, aprendi a olhar nos olhos, entendendo que as pessoas precisam disso, embora às vezes para mim seja desconfortável. Então, dentro do banheiro fechado, para mim é o melhor lugar do mundo, porque daí tá só eu. Em 2010, quando a minha esposa faleceu, eu tinha que fazer uma escolha. Ou aquelas coisas que tinham sido desenvolvidas e que ela é que ia ser
o ser para o lado de fora e que ia fazer aquilo ir para fora, fosse para dentro de uma gaveta ou junto com ela, ou eu encarava. E daí... Michele, ela tá aqui com a gente, viu? Te dando essa força junto. Sinta essa força dela. Com toda certeza. Mesmo. Ô, Michele, qual que é a sua participação? Como é que é a participação societária dos demais sócios e você? 22% da empresa está dividido entre sócios. Um sócio com 12%, um com 8%, outro com 2%. Aí tem 10% comprometido com a investidora Arranjo, o restante está... O restante é seu? 32%. Tá. Sim. Quanto já foi investido até agora em todas essas criações que você Nós fez? tivemos um investimento anjo de 150 mil, que é na Cycor. Nós fizemos 150 mil por 10%. A Cycor é a mãe, né? É a mãe. É a mãe. Okay. Aí nós tivemos um investimento anjo de 80 mil no Exxon e um investimento também de 80 mil na mão. Quantos por cento? Que era o desses processo. outros 10%. Mas E o que você está oferecendo aqui para nós hoje? a Cycor, A Cycor tudo que ela tem. investimentos. Agora, mais uma pergunta. Vocês estão sediados aonde? Nós estamos em Curitiba, estamos incubados no FIEP, montando a área de produção que vai ser no SIC, que é uma área de produção maior. Turma, sei que o vídeo é interessante, tudo, depois se vocês quiserem eu passo ele para vocês, mas deu para vocês entenderem um pouco aonde a gente pode chegar dentro dessa bioengenharia, né? Isso é um mercado novo, mas que vocês ainda vão ouvir falar muito nisso, né? Talvez, não sei a idade que vocês estão, mas talvez vocês ainda vejam coisas mais avançadas do que isso, né? Então, tem aí uma gama enorme de possibilidades de desenvolvimento. Muito voltada para isso. Que é uma área que promete, tá? Uma área que promete muito, muito. Se eu puder dar uma dica para vocês de onde trabalhar, área da saúde e agronegócio. Então, acho que são duas áreas muito boas. Turma, e por último, códigos e normas técnicas. O que a gente fala de códigos e normas técnicas? Toda a nossa engenharia ela vai estar pautada em cima de normas. Tá? E essas normas, existem aquelas que são mundiais, existem aquelas que são nacionais. Mas muito, assim, na maioria dos casos, toda norma brasileira, ela está pautada em alguma norma mundial. E essa norma mundial, ela pode ser de origem americana, pode ser de origem europeia, de origem alemã. Existem vários institutos, vários órgãos mundiais que trabalham dentro de uma capacitação normativa. Certo? Então, quando a gente ouve falar em NBR, em ABNT e daí por diante, essas normas, muito provavelmente, são criadas a partir de normas técnicas de alcance mundial. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma fotinha para vocês. O que está escrito aqui, gente? ASTM A106. O que é isso? É uma norma de fabricação de tubo voltado para a linha de vapor. Então, quando eu quero montar uma tubulação para vapor em alta pressão, eu tenho que comprar um tubo A106. E a ASTM é uma norma, é um órgão americano de estabelecimento de normas técnicas. Certo? Então, quando a gente vai falando, por exemplo, lá na NBR, lá em máquinas de fluxo de deslocamento, eu vou comentar um pouco dessa norma para vocês. Então, da mesma forma que eu tenho um tubo para vapor, eu tenho outras tantas normas técnicas, por exemplo, para a fabricação de tubo. Então, independente se é o Tiago, ou se é o fulano ou o cigano quem fabrica tubo, seguindo norma,
está adequado. E isso é uma segurança não só de projeto para a gente, mas uma segurança jurídica. Ou seja, eu atuo muito como perito judicial. Quando eu pego alguns casos, por exemplo, a primeira coisa que eu cobro, cadê normativa técnica? Está de acordo com a norma? Sim ou não? Certo? Turma, outra norma muito comum dentro da nossa realidade, NBR 15526, que ela fala sobre rede de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais. Ela fala de projeto e fala de execução. Então, vou projetar uma linha de GLP para um restaurante, para um hotel, para uma universidade. Eu tenho que ir lá dentro dessa norma ver o que ela fala para mim. Eu, por exemplo, já fiz muita inspeção em linha de GLP comercial, empresa, loja, essas coisas. Tudo pautado nessa norma. Certo? Outra norma, quem já ouviu falar nessa aqui, ó? Norma NBR ISO 3864-1. Vocês já viram na área industrial que eu tenho tubulação que é verde, vermelha, roxa, amarela? Aquilo ali é para ficar bonito? Para quê? Mas só diferenciar? Identificação em cada um. Vale o material que tem que ser feito, o tubo? Não, aquilo ali é o fluido que corre lá dentro. Então, se eu bater o olho pela cor, eu já sei tubulação do que é aquilo ali. Então, por exemplo, azul é ar comprimido. Verde, água fria. Ou oxigênio, dependendo da aplicação. Se for aquele verde escuro, verde folha, é água fria. Se for um verde um pouco mais claro, é oxigênio. Amarelo, GLP. Vermelho, acetileno. Hidrante. Água de combate a incêndio. Roxo. Roxo, eu não lembro o que era. Então, turma. Argônio, acho que é vermelho. Laranja é oxigênio. Oxigênio do laranja, eu acho. Não, é nitrogênio. Laranja é nitrogênio. Então, turma, quando vocês vão lá fazer um projeto, montando uma tubulação, por exemplo, tá tudo dentro dessa norma. Que cor que eu vou pintar? Inclusive, tem a especificação da tinta, tá? A especificação técnica dela. Aí você vai no fabricante de tinta e compra a tinta de acordo com aquela especificação técnica. Então, você vai lá, ó, tinta de segurança vermelha, seguindo norma tal. Arrisca. Então, turma, tudo isso tem que atender. Outra, essa aqui eu estou até trabalhando, fazendo uma consultoria, trabalhando nela. NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então, essa aqui fala de bloqueio, fala de bloqueio mecânico, bloqueio elétrico e daí por diante. Essa aqui, faço muito serviço baseado nessa norma, NR13, caldeira, vaso de pressão, tubulação e daí por diante. Beleza? NR33, segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Quem for para a área industrial vai lidar diariamente com isso aqui. Outra, NR35, trabalho em altura. Então, turma, isso são algumas das normas que a gente tem. Tá? Nós temos aí uma infinidade de normas diferentes. Para tudo que vocês imaginarem. Então, por exemplo, construção civil tem NR18, que fala só sobre construção civil. Então, tudo que vocês imaginarem vai ter uma norma técnica falando daquilo ali. Então, a obrigação nossa como engenheiro é seguir as normas técnicas dentro daquela área de trabalho, dentro daquele campo de trabalho.
Beleza? Turma, então, em cima disso, vamos falar rapidamente sobre o sistema CONFEA-CREA, que é a Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, quando vocês formarem, né, quando vocês tiverem já o diploma na mão de vocês, vocês podem ir lá e pedir o registro nesses conselhos profissionais. Né? O que vai atender a gente, no caso de Minas, é o CREA Minas. Pago. 550 por ano. Fora. Antigamente nem exigia, não, hoje em dia tudo para fazer. Então, depende da sua área de atuação. No meu caso, como eu atuo muito com laudos técnicos, vistoria, inspeção e tudo mais, eu preciso ter para emitir o CREA. Esse ano, se não me engano, foi R$580 o CREA. Pesado, é caro. Então, turma... Não, é um órgão separado do governo. É. O CREA tem duração, Thiago? Tem que ficar renovando? Anual. Aí. Anual. Todo ano tem essa paulada, né? Senhora da mãe. Agora não, só 500 conto para quem tem nível de projeto. Mas não vou sair estourando a boca do balão, vou sair recebendo pouco. Então, turma, tem essa despesa. Eu dou muita sorte que, como eu sou responsável técnico de uma empresa, a empresa paga para mim o CREA. Mas é caro, não é barato não. Então, foi um sistema criado lá em 1933 que está envolvendo as engenharias e agronomia, geógrafo, geólogo, meteorologista e daí por diante. Então, turma, esse sistema, ele é nacional, tá? Então, cada estado tem o seu CREA. E todos eles estão vinculados ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Arquitetura. Não, você consegue registro técnico também nele. Só que tem as limitações. Você consegue pagar anualmente. Aí você tem que ir no conselho do país que você está atuando. Que muito provavelmente eles vão te exigir uma prova e o registro no Conselho Nacional de onde você está vindo. Tá? Muito provavelmente. Você faz como se fosse uma avaliação de conhecimento. Negócio assim. Então, turma, é um conselho onde nós estamos registrados profissionalmente, que a gente precisa, então, documentar toda e qualquer ação, se a gente estiver trabalhando como engenheiro. O que acontece muito? A empresa, ela contrata, ela exige que seja engenheiro, mas ela não paga como engenheiro. Certo? Então, para casos, por exemplo, de supervisão, de coordenação, de gerência, ela às vezes coloca como requisito ser engenheiro, mas não necessariamente você está contratado como engenheiro. Entendido? Então, esses conselhos, eles são importantes na atuação da engenharia. Agora, uma segurança jurídica que a gente tem, né, é quando eu estou registrado no sistema CONFEA, CREA, aonde, no final das contas, eu vou emitir esse documento. Depois eu volto para a gente falar mais detalhado disso, só para a gente fechar a aula de hoje. Então, eu vou emitir esse documento aqui. O que é esse documento, turma? Quem já viu falar sobre ele? Isso aqui é uma ART. O que é? É uma anotação de responsabilidade técnica. É um documento que vai falar o seguinte: quando você executa um determinado tipo de serviço, você está assegurando que aquele serviço está tecnicamente condizente com as normas vigentes. No português, claro, você está pondo o seu na reta. Tá? Mais ou menos é isso. Então, depois que a gente... Só assim... Hã? Isso aqui, inclusive, é uma RT que eu fiz. Essa RT é minha.
Então tá aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas tá. Não sei se vai melhorar aqui. Então aqui tá responsável técnico Tiago Silvério Guimarães Xavier, engenheiro mecânico e o número do meu registro. Turma, semana que vem nós temos uma primeira prova, né? Na quarta-feira, não sei se vocês estão lembrando. Depois da prova, a gente vai voltar nesse sistema Confea e CREA e eu vou falar um pouquinho sobre essa parte legal de lei, tá? Não legal de bacana. Falar um pouco dessa parte legal da profissão, mas só para vocês terem uma ideia. Então, você quer RT. Então, por exemplo, foi um serviço que eu fiz lá na Suinco. Tá aqui, ó. Dados do contrato. Suinco, Cooperativa de Suinocultores Limitada, endereço do contratante, valor 2.650, Distrito Industrial. Bom, isso aqui são os dados da obra e serviço, ou seja, quem contratou e onde é o que eu estou fazendo. Qual foi a atividade técnica que eu fiz? Então, foi um projeto de estrutura metálica para edificação. Um projeto de 170 metros quadrados. Então, foi um projeto que eu fiz lá mês passado. Beleza? Então, tá aqui algumas observações e as declarações. Turma, essa declaração está falando o seguinte, ó. A resolução número 1094/17 do Confea institui o livro de ordem de obras e serviços que será obrigatório para emissão de certidão de acervo e daí por diante. Bom, uma vez que eu faço essa ART, significa que aquele projeto que foi feito, ele foi feito e ele está normatizado. Foi normatizado, então eu sou o responsável técnico por aquele projeto. Se eu executo esse projeto, eu tenho uma ART de execução. Estão vendo lá em cima que está escrito assim, ó, ART de obra e serviço? Então, essa ART é de projeto. Eu posso ter uma ART de execução. Ou seja, eu estou garantindo que o que foi executado está de acordo com o que foi projetado. Então, se amanhã, por exemplo, tiver qualquer problema nesse projeto, quem que é o responsável legal por ele? Eu. Beleza? Eu sou o responsável legal perante a lei. E para cada negócio ART que eu emito, eu tenho que pagar o valor de R$ 88,78, fora a anuidade. Então, esse aqui, gente, é um documento chamado de anotação de responsabilidade técnica, que fala o seguinte: esse engenheiro, esse profissional é o responsável técnico por essa atividade. Você paga para colocar o salário. Você paga para colocar o salário. Então, é bom que você exija. Quando eu estou do outro lado da mesa, contratando um serviço, é bom exigir, tá? É bom você exigir. Então, tem que ter. Algum acidente, alguém envolvendo derivados de projetos, sabe? Tem riscos. Sim, com certeza. Mas se for um projeto de duração de relação com uma período de manutenção, esse período dos profissionais. Então, aí tem as nuances. Por exemplo, NR13. NR13. Envolve inspeção em caldeiras. Não só inspeção, mas caldeira, vaso de pressão, tubulação e tudo mais. Então, aqui envolve tanto a parte construtiva, então você vai fazer um projeto e vai dimensionar uma caldeira, ela tem que seguir a NR13. Só que, por exemplo, caldeira, pela NR13, eu tenho que fazer uma inspeção todo ano dela. Então, tem uma série de itens, de requisitos que eu tenho que preencher para eu averiguar, para eu atestar que aquela caldeira está condizente com condições seguras de operação. Isso tem que ser feito uma vez por ano. Então, isso quem faz é engenheiro mecânico. Então, vou lá, faço a inspeção na caldeira, olho uma série de itens, eu emito um laudo técnico e emito também uma ART. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Emito outra ART. Quer ver? Deixa
Deixa eu pegar aqui para vocês que eu já mostro. Igual, por exemplo, esse aqui, ó, foi um laudo de inspeção que eu fiz numa caldeira lá na Lactoval. Então, foi feito lá no dia 13 de abril de 2021. Essa aqui é a caldeira. É a caldeira de 2.000 kg por hora, é pequena. Então, foi feita por mim e pelo Fábio. Nós fizemos junto essa inspeção. Então, aqui eu tenho a RT dela, que foi a RT desse serviço. E aí tem objetivo, cliente, responsável e tal, é uma inspeção periódica, foi feito um teste hidrostático nela. Aqui tem os dados da caldeira. Tá, os exames que nós realizamos, se está conforme, se está não conforme, se não se aplica. Como? Na verdade, isso aqui é uma inspeção. Se for realizada a manutenção, tem outra coisa disso aqui. Então, tá aí, ó, o que a gente precisa conferir, ó, detalhe por detalhe dentro da caldeira. Eu mesmo faço. Uma vez que foi feita, eu coloco aí onde que eu inspecionei, ponto a ponto. Então, o espelho, os tubos e tal. As condições do teste hidrostático, bomba, manômetro e daí por diante. As observações que a gente faz, então tem muita não conformidade com a norma, então a gente tem que apontar o que está não conforme, o que precisa ser feito para atingir a conformidade. Então, está tudo em detalhado para vocês. Ó. Uma vez que foi feita, eu vou lá, tem o livro de registro de inspeção. Isso é obrigatório, a NR13 fala. Então, cada equipamento tem que ter o seu livro de registro. Então, se o equipamento tem 10 anos, ele tem que ter 10 inspeções realizadas. A primeira, que é quando ele foi startado, que ele foi liberado para produção, e uma por ano. No caso de uma caldeira, por exemplo. Se for um vaso de pressão de ar comprimido, é a cada 5 anos. Aí a própria norma dá essas diretrizes para nós. Então, eu aponto. A responsabilidade é do dono da caldeira. A minha responsabilidade é apontar o que está conforme e o que está não conforme. O dono da empresa que é responsável por isso. Então, você vai lá, emite o registro, assina e cola nesse livro de inspeção. Oi? E se caso estiver inspecionando uma caldeira e tiver alguma conformidade que corre risco, você embarga ela também, né? Sim, eu tenho tanto a autoridade de liberar quanto de bloquear. Outra inspeção, que isso aqui eu realizei, essa aqui até foi uma das últimas que eu realizei esse ano, que ainda estou trabalhando nelas. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui já é de NR33, 35 e NR12. Essa aqui foi feita numa fazenda lá do Grupo Farroupilha. Essa aqui é lá no município de São Gonçalo da Baité. Então, uma inspeção extraordinária. Tudo mais, esse aqui, por exemplo, é um laudo de 38 páginas que eu fiz. É pertinho, um pouco para frente. Não, isso aqui eu que fiz. Na WD ainda não. Então, tá aqui, eu faço um embasamento técnico. Então, por exemplo, ó, o item 13.1 dessa norma aqui traz que as gaiolas das escadas tipo marinheiro devem seguir as seguintes características. As gaiolas de proteção devem ter diâmetro de 0,65 metros a 0,80. Possuir barra vertical com espaçamento máximo de 0,3 entre si e distância máxima de 1,5 metro entre arcos. Vãos entre os arcos de no máximo 0,30, dotadas de barra vertical de sustentação dos arcos. Daí por diante. Essa aqui é lá no pirulito. Essa aqui é no pirulito 7.
Na café eu fiz também. Então, aqui, ó, os vários apontamentos que eu fui fazendo, conforme, não ou não se aplica. Lá agora? Quem que tá? Você é qual empresa? Eles estão trocando lá, mas quando eu fui lá não tinha trocado ainda, então... Então tá aí, ó. As inspeções ponto a ponto. O que vocês desmontaram foi a parte interna aqui da OBS, não foi? Isso aqui, ó. Vocês montaram essas peneiras também? Ah, tá. Então tá aí, ó, turma, para vocês terem uma ideia de como que... Cara, esse aqui eu gastei 3 dias para fazer ele. 3 dias. Então tá aí, ó, por exemplo, um laudo, esse foi um dos laudos que eu fiz, esse envolve NR35, 33 e NR12. Esse aqui que eu fiz, quer ver, ó, lá só que esse aqui já foi na algodoeira. Parte de hidrante. Agora aqui foi inspeção periódica. Então, tem uma norma NBR 11861 que fala especificamente de condição de mangueira de hidrante para combate a incêndio. Então, aí, ó, mais que foi apontado lá e tal, resultados, daí por diante. Que está aprovado, que está em vermelho e está reprovado, por algum motivo. Então, aí, ó. Beleza, turma? Então, esse é um pouquinho do trabalho do engenheiro. Semana que vem, então, na quarta-feira, a nossa prova. Lembrando que a prova vai ser online, tá? Então não tem aula semana que vem. Prova ela toda online, com tudo que a gente viu até hoje. Então estou terminando de lançar os vídeos essa semana, passo a matéria para vocês, e aí semana que vem a gente faz então a prova via online, via portal, tá? Tudo fechado. Beleza? Pessoal de casa, tranquilo? Beleza, então. Moçada, então, boa noite para vocês, boas aulas. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa semana. Até. Até mais. Até mais, moçada.